Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. Na tela ao lado, nós já temos a imagem de um pai que há 20 anos tenta fazer justiça. Ele acusa médicos de terem feito a retirada de órgãos de seu filho, o Paulinho, ainda vivo. Desde então, ele denuncia um esquema de tráfico de órgãos no estado de Minas Gerais. Médicos foram condenados, médicos foram soltos, condenados, soltos. Médicos não foram proibidos de exercerem suas profissões pelos conselhos de medicina, sei lá, regional, internacional, mundial. Está todo mundo trabalhando, apesar de todo o escândalo que envolveu nesse caso, não é verdade? E o Paulo Pavese, que está ao nosso lado, ele acabou narrando todo o sofrimento que ele teve em um livro que ele lançou que se chama Tráfico de Órgãos no Brasil. E o Paulo vem até aqui para nos contar a história, nos contar algumas novidades e o que aconteceu nesse caso, um caso que aconteceu há mais de 20 anos. Paulo Pavese, seja bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Cacá. Obrigado pelo convite. É uma coisa muito triste, viu, Paulo? Eu, como pai, e os pais que aqui acompanham, as mães, né, de modo geral, vão se lembrar do caso. Então, para a gente contextualizar o que aconteceu, contextualizar toda a história, eu vou pedir para você o que, que aconteceu com o seu filho Paulinho, que tinha na época 10 anos, né, no dia 19 de abril de 2000. O que, que aconteceu com o Paulinho, seu filho? O Paulinho ele estava brincando numa área de lazer do prédio, ele sofreu um acidente doméstico e imediatamente foi levado para um hospital. Chegando no hospital, eles colocaram o Paulinho em coma induzido. Me chamaram no dia seguinte dizendo que ele estava morto. E aí foi feito todo o procedimento de doação de órgãos. Só que, na verdade, ele não estava morto, isso tudo foi uma farsa, não teve nenhum diagnóstico comprovado da morte. Eles transferiram o Paulinho no último dia, que foi dia 21 de abril, e retiraram os órgãos dele ainda quando ele estava vivo, mediante anestesia geral. Entendi. Então, em resumo, Deixa eu perguntar sim. uma coisa, Paulo, desculpa te interromper. O Paulinho, quando ele foi para a seu primeiro atendimento, ele foi muito mal, ele foi andando. Como é que o Paulinho foi? Não, ele foi consciente andando, ele foi acompanhado por pessoas, né? Não tinha nenhuma seriedade no caso. Então, existem vários documentos que comprovam que foi um trauma médio, né? Não era nem grave. Entendi. Agora, quando os médicos em questão, eles disseram que o Paulinho, eu não sei se eles disseram que ele ia a óbito ou que ele já estava morto, né? Quando eles disseram isso para você, E, e você acreditou nos médicos, evidentemente, né? O médico vira para você: olha, seu filho, seu pai, seu irmão está morto. Você vai falar: não, doutor, não está. Você pode até na hora ter esse tipo de reação. Mas quando os médicos lhe falaram isso, Paulo, eles pediram sua permissão para retirar os órgãos? Olha, a autoridade máxima dentro de um hospital é o médico. Sim. Se ele te diz que o teu filho está morto, você não tem como questionar isso, contestar, né? Então, diante dos apelos que a gente sempre escuta, de que precisam salvar vidas e etc., eu aceitei doar os órgãos. Claro, claro. Veja, até então eu não sabia nada do que eu sei hoje. Então, eu era uma pessoa comum, como a maioria das pessoas que estão assistindo aqui. Claro, não, e é o que você está falando. Se o médico fala para você que seu pai morreu, que seu filho morreu, você já começa a pensar numa outra situação, porque a gente parte do princípio que você não, primeiro que você não vai duvidar do médico, né? O cara não vai falar que seu filho morreu, o doutor não vai falar que seu filho morreu sem ter uma, sem ter uma razão que não seja uma razão normal, né? Agora, Sim. para a morte ser declarada, existe algum padrão, existe algum Protocolo. um protocolo a ser seguido? Exato. Existe o protocolo, que é o protocolo de diagnóstico de morte encefálica, que no Paulinho não foi feito. Ah, não foi feito. Ah, você falou que ele estava no hospital e os médicos mandaram ele para um outro hospital.
Você estava... Isso. Até então, mas eles já tinham declarado que ele dificilmente iria Sim, sim. sobreviver. Ele foi declarado morto no segundo dia, logo pela manhã, no dia 20, tá? Só que quando eles declararam Paulinho como morto, eles não tinham feito nenhum teste comprobatório dessa morte. Quando eles fizeram o teste no final do dia, no dia 20 ainda, eles perceberam que ele estava vivo. Existia fluxo sanguíneo no cérebro, né? Esse é um dos itens do protocolo. Não pode ter fluxo sanguíneo. Mesmo tendo fluxo sanguíneo, eles insistiram em transferir ele para outro hospital e lá foram retirados os órgãos. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu sou leigo, desculpa, viu, Paulo? Quer dizer, você tinha o fluxo sanguíneo, correto? Isso quer Sim. dizer que ele não estava... E isso eles falaram para você que existia, que esse fluxo sanguíneo existia, ou não? Sim, eles disseram, eles foram obrigados a dizer porque não tinha outra alternativa. Porque se eles me dissessem, não tem mais fluxo, ele está morto, eles poderiam retirar o órgão ali mesmo, né? Entendi. Mas mesmo ele... desculpa, Paulo, porque você é um cara que sabe tudo o que aconteceu e você estudou muito sobre isso. Quer dizer, Uhum. eu estou te dizendo que ele oficialmente não está morto, mas eu quero retirar o órgão, mesmo ele não estando morto. Foi mais ou menos isso que eles falaram para você, não foi? Foi exatamente isso. Isso- Aqui, para mim, na época, foi explicado que a morte era uma questão de minutos, que ainda não tinha sido comprovado, mas que eles comprovariam em alguns minutos. Na verdade, aí eles já deram uma dica. Eles estavam tentando comprovar uma morte e não salvar a vida. Porque o Paulinho, como paciente do hospital, ele tem que ser tratado como um paciente. Você Claro, precisa salvar a vida dele. claro. E não criar esforços para provar que ele está morto. E esses esforços para provar que ele estava morto foram inúteis, porque ele estava vivo e não conseguiram provar que ele estava morto. Tanto é que tiveram que tirar os órgãos com ele vivo ainda. Entendi. Agora, nesse momento, quando houve... Eles transferiram e você precisou autorizar ou não precisou autorizar? Não, foi tudo com autorização minha, porque eu Sim, não sabia o que estava sim, acontecendo. sim, Para mim, sim. estava tendo uma situação normal. Eu Procedimento normal. desconhecia completamente esse mundo. Entendi. Agora, qual foi o momento, Paulo, que veio uma pulga atrás da sua orelha que tinha alguma coisa errada? Teve esse momento que virou sua chave, não teve? Teve, quando eu fui pagar a conta do hospital. Ali estava toda a cobrança do procedimento de transplantes. É um grupo tão fissurado por dinheiro que, além de matarem meu filho e venderem os órgãos, eles ainda fizeram um superfaturamento na conta e cobraram coisas que não podiam cobrar. E quando eu fui reclamar, eles me disseram, desculpa a palavra, mas eles me disseram o seguinte: você é um bosta, você paga e não enche o saco. Foi aí que eu percebi que alguma coisa estava errada. E aí, o que você fez, Paulo? Eu denunciei isso à imprensa. Em primeiro ponto, eu denunciei a imprensa. Depois eu levei o caso ao Ministério da Saúde. Eu denunciei a imprensa porque todas as vezes que eu entrava em contato com o Ministério da Saúde, ninguém me atendia. E é padrão no Brasil. Você procura as autoridades, você não vai ser atendido. E aí eu recorri à imprensa, a imprensa fez um barulho, e aí sim as autoridades falam, não, vamos tomar uma atitude, então, antes que isso tome uma proporção maior. Então, se não fosse a imprensa, eu não teria sido atendido. Entendi. Aí já virou de conhecimento geral, nesse momento, né? Nesse momento Sim. já virou um escândalo, porque é uma coisa totalmente escandalosa e cruel, né? E aí o que que aconteceu? Começou uma investigação, e aí seguiu E esse aí que caminho? aconteceu que eu comecei a investigar o caso, eu comecei a ter acesso a documentos, e eu segui em frente com a investigação. Nesse período, o chefe dessa máfia toda, que é um político muito importante no Brasil, ele fez várias pressões nas autoridades, né? Pressionou o Ministério Público, pressionou o Ministério da Saúde, pressionou a Polícia Federal. Então as coisas foram assim, sendo barradas ponto por ponto, né? Essa foi a maior dificuldade desse caso. Inclusive a imprensa. Em determinado momento eles começaram a escrever para a imprensa exigindo que não se falasse mais no assunto. Nossa. Mas aí qual foi o encaminhamento? Chegou-se a uma conclusão? Quanto tempo durou isso, Paulo? Até haver uma conclusão, porque foi aberto o inquérito, não foi isso? Foi feito um inquérito na Polícia Federal.
A Polícia Federal demorou 2 anos para fazer esse inquérito. Depois descobriram mais 8 casos idênticos ao meu filho, da mesma quadrilha. Esses casos ficaram, alguns, o inquérito demorou 15 anos, só o inquérito. O primeiro inquérito aberto. Não, foram 16 inquéritos, tá? Nossa. Alguns desses inquéritos levaram mais de 15 anos para serem resolvidos. E tem alguns ainda que estão abertos. Há 20 anos eles não conseguiram ainda investigar. É uma coisa impressionante, mas é assim que funciona. Então, para você ter uma ideia, desses 16 inquéritos, nós estamos discutindo aqui só um. Os outros 15 desapareceram, abafaram, eles não deram andamento, entendeu? Neste caso, nós estamos falando, porque aí houve uma reviravolta, porque em determinado momento mudou o inquérito, né? Acho que foi 2015, foi isso? Eu não lembro direito. Quando chegou em 2014, 2015, esses médicos, na verdade, vamos voltar um pouco atrás. 2011 assumiu o processo um novo juiz na comarca de Poços de Caldas. Esse juiz pegou o processo e falou, não, aqui tem coisa errada, e começou a colocar o processo para andar. O processo que estava engavetado já há 15 anos, quase. Então, ele pegou esse processo e começou a condenar todos os médicos envolvidos. Entendi. Eles foram presos, teve confirmação da sentença em segunda instância, só que a máfia atuou novamente e mandou anular tudo. Eles anularam todas as sentenças, dizendo que o crime, na verdade, deveria ir a júri popular, porque era um homicídio. Em princípio, eles foram condenados por retirada ilegal de órgãos causando a morte. Tá? Da Lei 9434 de 97, que é a Lei de Transplantes, artigo 14, parágrafo 4º. É quando alguém retira órgãos de um paciente e causa morte. E aí, então, agora, no mês passado, praticamente, há 2 meses, aliás, em janeiro, novamente eles foram julgados, foram condenados da forma como eles queriam que fossem julgados, e mesmo assim eles estão soltos, foram soltos, porque a justiça não admite que se prenda essas pessoas. Deixa eu entender. No começo, me dá um número, a gente não vai falar nomes, mas me dá quantas pessoas, mais ou menos, pelas suas contas, estavam envolvidas em todo esse crime? No total, tem mais ou menos 12 médicos envolvidos. Tá. Era uma máfia que funcionava constantemente. 12 pessoas, 12 médicos envolvidos. Aí você, nesse tempo até agora, porque em janeiro de agora 2021, saiu uma sentença. Mas pelo que eu me lembro, se eu estiver errado, você me corrige, foram julgadas 2 pessoas. Os outros 10, 3 pessoas, e um foi absolvido, né? 2 Isso. foram condenados e um foi absolvido. E os outros 9, os processos, aqueles que você falou, que muitos acabaram, outros ainda não foram Esses julgados. 9, eles já foram condenados em primeira e segunda instância e a máfia mandou anular tudo. Então, agora, teve algum momento que alguém foi preso nesses mais de 20 anos, Paulo? Ficaram 3 meses presos e agora, depois, em janeiro, agora quando foram condenados, ficaram 3 semanas. Quer dizer, agora, 2 foram condenados, agora, Isso. janeiro de A 2020. 25 anos de prisão cada 25 um. anos de prisão. E qual foi o crime? Eles foram condenados por homicídio doloso. Doloso. Quer dizer, mataram o seu filho. Quer dizer, Isso. ele estava vivo e mataram para retirar os órgãos. Exato. Aí, esses 2, nós tínhamos 12. Presta atenção, gente, vamos fazer as contas aí. Eram 12. 2 agora foram condenados finalmente. 20, é pouco tempo. Para um pai, é pouco tempo. 21 anos, 20 anos, é quase nada. 2 foram condenados. Aí foram presos e foram soltos, é isso, Paulo? 3 semanas depois saíram da cadeia. Agora eles vão entrar com recursos, vão recorrer em liberdade, e esses recursos podem durar 15 anos, 10 anos, mais ou menos. Paulo, eu vou pedir para você falar do livro e falar um pouco do filme também, mas deixa eu te perguntar. Você está nessa. E você, inclusive, teve que fugir do país, não teve numa época, Paulo, de tanta Sim, pressão que você recebeu? ameaças, as pressões foram tão grandes que eu fui obrigado a pedir asilo em outro país. Eu fui para a Itália me deu asilo por unanimidade. Na época era o presidente Berlusconi, que ficou sabendo da história e ajudou, inclusive, me garantindo a cidadania italiana para mim e para toda a minha família. Entendi.
Aí você, há pouco tempo, você voltou para o Brasil. Quer dizer, você recebeu tanta pressão de órgãos de governo, de médicos, de associações, que você teve que ir embora do país. Aí agora você voltou e teve esse desfecho, que se a gente fizer uma conta matemática simples, de 12, 3 são julgados, 2 são condenados, a coisa é esquisita, alguma coisa não está muito correta, né, alguma coisa acontece. Agora, esses 2 estão soltos, 25 anos foram condenados, depois de 20 anos. Isso. Você, na sua cabeça, no seu coração, vai haver justiça ou nunca haverá justiça para o Paulinho nesse caso? Não, nunca, não é. Veja bem, a justiça, após 20 anos, ela não é justiça. Eles podem condenar todo mundo agora, se eles quiserem. Não existe justiça dessa forma. Justiça, veja bem, eu tive a vida destruída, das minhas filhas destruída, da minha família destruída, nesses 20 anos que eu estou esperando. Nesses 20 anos, eles fizeram churrasco, foram para a praia, continuaram trabalhando, viajaram para a Europa. Então, qual justiça é essa? Né? É impossível, não dá para a gente falar em justiça, é uma coisa patética até. O que eu vou fazer, e é esse o meu objetivo de vida hoje, é fazer com que isso não se perca, que as pessoas não fiquem sem ter o conhecimento do que está acontecendo no sistema público de saúde brasileiro. Essa máfia continua atuando, continua matando, sob proteção das autoridades brasileiras. Isso eu estou afirmando, certo? Não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sua nessa minha afirmação, sou eu que estou dizendo. E sempre que eu for chamado, como aconteceu agora, logo depois da condenação dos médicos, eles foram soltos e eu fui chamado para prestar esclarecimentos na Polícia Federal, né? Então, é uma inversão completa de valor no Brasil. Eu vou ter que esclarecer as denúncias que eu fiz, sendo que o cara já foi condenado, preso e está solto. Quer dizer, eles querem que eu esclareça mais o quê? Né? Não sei. Eu vou lá na Polícia Federal e vou esclarecer. É uma coisa muito triste. E como eu disse no começo, o Paulo lançou o livro que se chama Tráfico de Órgãos no Brasil. No livro, Paulo, você conta toda a história, desde do comecinho lá da morte do Paulinho, você conta tudo, né? O livro é bem completo, né? Completo. Na verdade, ele é até a condenação dos médicos em 2014. Tá? Eu estou escrevendo o segundo livro, onde eu conto a segunda parte da história, que foi depois da condenação. Essa primeira parte, eu conto tudo sobre a história, como aconteceu, os nomes das pessoas envolvidas e tudo mais. A partir de 2014, o meu livro vai relatar todas as autoridades corruptas influenciando no caso, né? Então, são juízes, desembargadores, promotores, enfim, pessoas que trabalharam duro para enterrar essas condenações e soltar os bandidos, né? Entende. O problema é se o problema é que a gente pensa agora é se vai conseguir. Você vai lançar esse livro no Brasil? Vou lançar no Brasil. O primeiro livro, eu tinha um contrato assinado com uma editora já. Quando chegou na hora de lançar o livro, a editora falou para mim: nós vamos precisar mudar algumas coisas na sua história. Eu falei: escuta, história não se muda, a história é o que acontece. Né? Você pode até questionar, mas mudar você não vai mudar. E aí eles falaram: bom, se é assim, nós não vamos publicar. Eu falei: bom, tudo bem. Então eu parti para publicação independente. Né? Eu mesmo imprimo os livros, eu mesmo distribuo, eu mesmo vendo. Entende. Então o segundo livro vai para a mesma linha. Inclusive, as pessoas aqui na descrição do vídeo, a gente vai ter onde você encontra o livro, porque você pode ler até de forma digital, como você consegue comprar com o Paulo. É Isso. muito legal para você poder entender, porque aqui, na verdade, a gente apenas fez uma pequena mostra do que foi, e a coisa foi muito. O sofrimento do Paulo são 20, quase 21 anos. E agora surgiu a possibilidade também de um filme, Paulo. Fala para a gente sobre essa possibilidade do filme. O livro ele vai se transformar num documentário imediatamente. Nós já estamos trabalhando nisso, né? Tanto é que vocês estão vendo a minha cara aqui. Eu estou há vários dias escrevendo o roteiro junto com o diretor italiano, Roberto Orazzi, e a gente tem falado
varando madrugadas aí sobre o assunto e trabalhado bastante nisso, a todo vapor. E há também um projeto para um filme, né? Esse é um pouco mais para frente, não vai ser tão imediato. Entendi. Paulo, é assim, né, a gente ouve a história e a gente fica e eu imagino que quem está assistindo o vídeo também, fica contrariado, sabe, uma situação tão grave, houve condenação, não foi uma só condenação, né, e está todo mundo solto, você entendeu? E Foram várias. provavelmente não haverá, como você disse, e desculpa o meu negativismo, você entendeu? Mas Não, não é negativismo, é realidade. porque eu concordo com você, eu concordo com você. Tem um caso aqui em São Paulo que saiu há pouco tempo de um rapaz que foi atropelado por uma Land Rover. A moça, ele estava na rua andando, o carro invadiu a calçada e matou o rapaz. E um carro caríssimo. Isso durou 10 anos, 10 anos, 10 anos. Foi constatado que a pessoa estava. Porque outra coisa nesse país aqui também, que carro é uma arma, né? Eu não entendo como é que carro Uhum. continua sendo uma arma. Muito dinheiro, 6 advogados, coisas. Bom, resumindo a história, 10 anos depois saiu a condenação agora. A condenação é pouco tempo, eu não me lembro quanto é exatamente, é pouco tempo. É tão pouco tempo que foi convertido em cesta básica, trabalho não sei o quê. Então passaram-se 10 anos, a família sofreu 10 anos, como o Paulo sofreu 20 anos, e não, a pessoa que estava bêbada, matou o outro ser humano, nunca ficou um dia preso e não vai ser preso. Desculpa, olha, Não, desculpa, durante gente. esses 10 anos, essa pessoa provavelmente viveu, Sim, trabalhou, sim. passeou, fez Curtiu, churrasco, né? foi para a praia, e o outro está morto, está enterrado, não pode fazer nada. É verdade. Essa é a preocupação que eu vejo hoje em relação à justiça brasileira, né? Aliás, nós não temos justiça, essa é a verdade. Paulo, eu te agradeço muito. Eu fico muito feliz por você ter participado, porque a gente tem conversado há vários dias. Eu sei que você está muito ocupado fazendo esse roteiro do filme. E eu te agradeço muito, viu? E é difícil, Paulo, falar qualquer coisa, porque provavelmente a gente tem a mesma idade ou pouca diferença. E eu só posso prestar solidariedade a você e continuar lutando, né, irmão? Porque não tem outro jeito. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço a sua oportunidade. Viu? É um bom canal, eu tenho visto seus vídeos, eu tenho gostado bastante do seu trabalho. Continue assim.